Muito bem, tema de hoje: clamar ou reclamar. Clamar ou reclamar. Reclamar, todo mundo reclama. Existe alguém aqui que nunca reclamou na vida? Graças a Deus, não seria mentiroso, né? Porque todo mundo reclama. Alguns mais, alguns menos. Bom, se todo mundo reclama, e quando a gente reclama, é óbvio que quando a gente fala de reclamação, existem algumas reclamações que são bem-vindas, que são boas. Mas, na maioria das vezes, as pessoas reclamam, como minha mãe diria se fosse viva, reclama de barriga cheia. Ele não vê o que os outros passam, ele só vê a sua vidinha, vive na sua mediocridade e reclama. Bom, eu quero falar sobre clamar, porque reclamar, nós vamos ver, inclusive na Bíblia, que existem vários relatos de pessoas que reclamaram. Agora, quando a gente fala de clamar, aos ouvidos de Deus, o que soa melhor são clamores e não reclamações. Deus, ele ouve tudo, tanto o clamor como a reclamação. Mas eu acredito, segundo estudos bíblicos, que Deus se agrada mais com clamores do que com reclamações. Segundo alguns dicionários, essa palavra clamor é um ato, é uma ação de clamar, de bradar, de dizer algo, inclusive, em voz alta. Clamor também é uma ação de súplica, é um lamento, é uma forma insistente ou aos gritos de clamar alguém. Quando eu vi essa expressão no dicionário, eu me lembrei daquele cara que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele estava falando? Clamando. O que ele estava fazendo? Desculpa, clamando. Aí alguém tentou segurá-lo. Escuta, fica quieto. Você está... Não, ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para, ouve o clamor e fala: pô, alguém está clamando. Não, é um cara. Não, deixa ele vir aqui. Ou seja, Deus ouve clamores. Segundo alguns textos bíblicos, eu vou citar alguns aqui, você que gosta de anotar. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 14. A Bíblia diz o seguinte: não se aproveitem do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa de suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Se não, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Ou seja, naquela época que Deus usou Moisés para cuidar de um povo, várias dicas foram dadas. Dentre essas dicas, Deus falou através de Moisés: olha, você que é patrão, não deixa de pagar o teu funcionário. Infelizmente, a gente vive num tempo em que muitos patrões aí, tem irmãos aqui na nossa igreja que estão vivendo inclusive isso, chegaram para trabalhar, aí a empresa diz que faliu e ele não tem dinheiro, e tipo assim, vai na justiça e se vira. A justiça do Brasil, infelizmente, ela é muito morosa, e aí essas pessoas ficam na dependência, e enquanto isso, passam dificuldades. Só que no caso aqui de pessoas que servem a Deus, que são cristãs, quando elas fazem um clamor, ou levam um clamor a Deus: Senhor, o senhor viu, eu fui, trabalhei honestamente, cumpri sempre com os meus horários, fiz além do que eu devia, e agora eu não recebi, Senhor. Você pode ter certeza que Deus ouviu o teu clamor e Deus vai cuidar desse cidadão aí, ou dessa empresa. Salmo 34, 17, Davi escreveu: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. A gente precisa aprender a clamar mais a Deus. A gente só clama quando a gente está no fundo do poço. Salmo 56, 9, também Davi escreveu: os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Versículo 10, confio em Deus, cuja palavra louvo.
no Senhor, cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Davi, no momento de dificuldade, aliás, em todos os seus momentos de dificuldade, Davi clamava a Deus. E todas as vezes que ele clamava a Deus, Deus ouvia e tinha misericórdia dele. Davi, ele tinha um esquema bom de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de falar com o Senhor. O problema é que nós muitas vezes colocamos na presença de Deus e aí a gente reclama. A gente fala assim, Senhor, o Senhor vê a minha vida e tal. Tem gente até que se acostumou e vive assim, a vida é assim mesmo, é fazer o quê? Eu nasci para sofrer, eu tenho que viver assim. Deus quis assim. E na verdade Deus não quis assim, não. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia também diz que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então quem tem que mudar somos nós. Por isso que a gente estuda e aprende com a palavra. No outro salmo, Davi, Salmo 86, versículo 6, Davi escreveu, escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a Ti, e ele tinha certeza, tanto que ele escreveu, pois Tu me responderás. Então quem tem um relacionamento com Deus profundo, no momento de dificuldade ou no momento bom, quando ele se coloca na presença de Deus, ele clama ao Senhor. Ele tem um relacionamento, e Deus sempre ouve. Amém? Mas também Deus ouve reclamações. Deus também ouve reclamações. Deus não é surdo, Ele está em todos os lugares. Por exemplo, no livro de Números, capítulo 11, vamos estudar um pouco aqui, que quem mais reclamou na vida foi esse povo, o povo que saiu de Israel, ou do Egito, perdão. Números capítulo 11, versículo 4, acompanhe aqui no telão. Um bando de estrangeiros que havia no meio desse povo que saiu do Egito, encheu-se de guia e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Versículo 5, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, e também das melancias, e também dos alhos porós, e também das cebolas, e também dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Segundo estudos, o ser humano, o que ele mais faz durante o dia é reclamar. Como eu disse, algumas reclamações são válidas. Por exemplo, você vai num lugar, você é mal atendido, no final você acaba, não digo reclamando, mas conversando. Por exemplo, eu fui nessa viagem, mais uma vez obrigado aos irmãos que contribuíram, 100 vezes mais na sua vida. A gente passou esses 4 dias lá, né? Na verdade, um dia foi só para viajar e tal, chegamos lá de noite. Mas um dos lugares que a gente descobriu lá perto, um preço bom para almoço, foi um barato. Eu cheguei e a menina deve ser filha do dono, né? Porque tinha uma menina no caixa e no celular. Lá na Paraíba também tem gente no celular assim. E aí, eu olhei, bom dia. Ela, pois não. Eu não estava vendo o fundo, que o restaurante pegava-se a comida na frente e você ia lá para o fundo sentar. E tinha vários lugares cheios. Aí eu perguntei para ela, porventura você sabe se tem lugar lá no fundo? Ela falou, não sei. Eu falei, muito bem. Um bom atendimento. E na hora de ir embora, eu pensei em falar com o dono, mas eu falei para minha esposa, eu não vou nem gastar meu tempo, porque deve ser filha, e como é filho, o cara não vai nem ligar, né? Mas seria um motivo de reclamação. Pô, eu fui, não vou dizer mal atendido, mas a pessoa nem me deu atenção. Se vocês querem ganhar clientes, você precisa aprender a atender as pessoas. Né? Ou seja, existem algumas reclamações, vem cobrança no teu cartão de crédito. É errado, o que você faz? Você liga para reclamar. Agora, tem reclamações que, como esse povo, eles viviam reclamando. Veja, irmãos, a situação deles.
A gente sempre cita aqui. Eles saíram do Egito como? Ricos, prósperos, né? Com prosperidade de Deus, ou prósperos, saudáveis, e ainda com uma terra prometida para habitar. Ok? Que forma que eles estavam? Prósperos, saudáveis, e ainda tinha uma promessa de uma terra. Amém? Sim ou não? Então, se você está próspero, ou seja, você tem tudo o que você precisa, você está saudável, você tem saúde, e ainda Deus te prometeu te dar uma casa boa para você morar, como é que você devia estar? Feliz. Acordava de manhã, um probleminha aqui, um probleminha ali, mas estou feliz. Por quê? Porque eu estou próspero, eu estou saudável, e eu tenho uma casa para morar. Deus vai permitir que eu chegue lá. Agora, como hoje, tem muita gente que uma vida abençoada, próspera, ele tem saúde e tem ainda a promessa de morar numa casa eterna na presença do Pai Celestial. Amém? Temos ou não temos? Mas ainda assim tem gente que vive reclamando. Ah, Deus, minha vida está difícil. Ah, Deus, ah, Deus. Esse povo, eles estavam bem, mas ao mesmo tempo a mente de escravo que eles tinham, os levava a lembrar das coisas que eles viviam no tempo da escravidão. Eles eram escravos. Ah, mas a gente comia alho poró, melancia, comia peixe, mas era escravo. Trabalhava 12, 13, às vezes 14 horas por dia, quando veio aquela questão de Moisés para libertar. Poxa, você está livre? Não, tem que reclamar. E infelizmente, como eu disse, existem algumas reclamações que são plausíveis. Um bebê, por exemplo, o bebê ele não tem como falar, mãe, estou com fome. O que o bebê faz? Chora, é o jeito dele reclamar. Aí a mãe ouve e vai lá, opa, dá o alimento. Isso é uma coisa, é uma reclamação óbvia. Agora, a reclamação que esse povo e que muita gente vive hoje é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque, como diz a Bíblia, Deus ouve todas as coisas. Amém? Deus ouve todas as coisas. Então, muita gente deixa de alcançar bênçãos e mais bênçãos diante de Deus, porque faz parte da vida, da cultura dessa pessoa, reclamar. Como se Deus até devesse alguma coisa para nós. E Deus não nos deve nada, ao contrário, como Paulo escreveu, nós é que somos devedores. Deus já nos deu a vida, Deus abençoa todos, o sol brilha sobre justos e injustos, a chuva cai sobre as pessoas que são justas e os ímpios. Deus já mandou Jesus, ou providenciou em Jesus, salvação para ter uma vida eterna diante dele, para perdoar pecados. Ou seja, Deus não nos deve mais nada. E aliás, repito Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, Deus não deve mais nada para a gente. Deus quer abençoar a gente? É óbvio que Ele quer. Eu gostaria de ler um texto com você, Êxodo capítulo 3. Falando dessa história, desse povo, livro de Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. O texto de Êxodo 3:1 diz que Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Versículo 2. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo,
que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Versículo 3, que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 5, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Versículo 6, disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Versículo 7, disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor. Ou seja, haviam pessoas ali que clamavam a Deus pedindo misericórdia e liberdade. E Deus estava escutando o clamor. Amém? Está escrito isso na tua Bíblia? Então fala para a pessoa que está do seu lado assim, Deus ouve o teu clamor. Para ficar bem claro isso. Então tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. 8, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 9, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Versículo 10, vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Versículo 11, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar-me os israelitas do Egito? Deus afirmou 12, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Versículo 13, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Versículo 15, último desses que quero ler, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Só até aí. Aí você sabe, quem lê Bíblia, a gente estudou sobre isso aqui ano passado. Moisés falou com Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, ainda assim Deus mandou aquelas pragas. Na última, Faraó não resistiu e liberou o povo. O povo foi embora. Agora, é claro, a gente está falando de povo. E como sempre digo aqui, povo é povo. O povo, que é povo, saiu seguindo Moisés. De repente, eles chegam num lugar estratégico, que Deus tinha colocado Moisés para levar o povo por ali. Naquele lugar estratégico, eles olham e veem o mar. Aí eles olham para trás e bem distante eles veem o exército de Faraó vindo. Poxa, o Deus que fez milagres e maravilhas lá no Egito. Fez ou não fez? Sim ou não, irmãos? Sim. Pergunto a vocês, Deus já fez milagres e maravilhas na tua vida? Sim. Na minha também. Esse povo, quando eles veem o exército, eles se viram para Moisés, acompanha aqui no telão, Êxodo 14, 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam, avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Aterrorizaram-os, clamaram ao Senhor. Aí eles clamam ao Senhor e parece que Deus não responde. Aí eles dizem a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Isso é um clamor ou é uma reclamação?
O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Os caras estavam livres, mas eles queriam voltar a ser escravos. Versículo 12: já lhe tínhamos dito no Egito, deixem-nos em paz, ou deixem-nos em paz. Como assim deixar vocês em paz? Vocês estavam lá clamando para Deus libertar? Agora vocês querem viver em paz? Voltar para a escravidão? Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Versículo 13, Moisés, que segundo a Bíblia era o cara mais manso que já teve na época dele, parece que em toda a Bíblia, ele respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Aí Moisés vira para Deus: Senhor, já dei a palavra para o povo, e aí agora, o que eu faço? Ele fala: diga para o povo que marche. Aí ele pega a vara dele, toca na água, o mar abre. Imagina aquela parede de água do lado de cá, uma parede de água do lado de lá, e a terra, ou a profundidade do mar, que é terra, seca. Eles não passaram no lodo, eles passaram numa terra seca. Aí eles começam a atravessar, eles veem Deus se manifestando numa coluna de fogo, vem aquela coluna de fogo que segura os egípcios, e eles começam a atravessar, e começam a atravessar, e começam a atravessar. Imagina, 2 milhões quase de pessoas atravessando um lugar assim de mais ou menos 1 quilômetro e pouco. Demorou. E Deus ali. E eles passaram. Você lê a Bíblia, você sabe. Do outro lado chegaram, as águas fecharam, todo o exército de Faraó morreu. Aí eles pegam, começam a louvar a Deus. Algumas mulheres pegam seus tamborins, começam a dançar. Glória a Deus, Deus é bom. Moisés escreve um salmo de agradecimento, está no livro de Salmos, mas ele escreve um agradecimento a Deus. E aí eles, depois desse feito maravilhoso, beleza, vamos agora adorar a Deus lá no monte. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Versículo 23. Aí eles chegam no lugar, mas não puderam beber das águas de lá, porque as águas eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara. Versículo 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos, Moisés? Versículo 25. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. 26, dizendo-lhe: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aí depois, versículo 27, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Daqui que tiraram os palmeirenses, o pessoal fala. E acamparam junto àquelas águas. Beberam, se satisfizeram. E glória a Deus. Até o próximo episódio, Êxodo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois de saírem do Egito. Versículo 2, no deserto, toda a comunidade de Israel, todos, reclamaram a Moisés e Arão. Você imagina 2 milhões de pessoas reclamando na tua orelha. Versículo 3, disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Versículo 4, disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu,
e você sairá e recolherá diariamente, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Versículo 5. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. 6. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Então fala para a pessoa que está do seu lado, Deus também ouve queixa, tá, irmão? Deus também ouve reclamação. Aí Moisés fala, quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés, o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Versículo 9, disse Moisés a Arão, diga a toda a comunidade de Israel que se apresentem ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Versículo 10, enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam ao redor, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Versículo 11, e o Senhor disse a Moisés, 12, ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de grão, ou de pão, perdão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. 13, no final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Reclamaram, mas não reclamaram ou não clamaram a Deus, como Jesus ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita. Jesus ensinou. O pão nosso de cada dia. E não falar, oh Deus, o que eu vou comer? Ou você confia em Deus ou você não confia. Amém? Já tem vários testemunhos. Eu já contei, inclusive, nosso. Da minha família. Quando meu pai era pastor, meu pai era vivo ainda. Em Araçatuba, aliás, em Birigui, quando nós mudamos para lá em 74, a gente era tudo pequeno. Meu pai foi com a cara e a coragem para assumir uma igreja. E chegando lá, de São Vicente para Birigui, depois de 12 horas de viagem, foi terrível. Naquela época os ônibus andavam muito devagar, fora o cansaço. Chegamos lá, descarregamos a mudança. E aí, quando deu a noite, 11 horas da noite, o que tinha para comer? Pão duro e banana verde, que tinha um pé de banana no fundo de casa, que a banana estava verde. O que nós vamos comer? Não tinha nada. Aí meu pai falou o seguinte, vem cá, vamos reunir na mesa, pegou o pão duro, cortou, falou, você vai comer isso hoje, toma uma aguinha que ajuda a descer. E se quiser uma bananinha verde, é boa também. E vamos comer. Aí ele pegou assim e falou assim, Deus, obrigado por esse alimento que a gente tem hoje. Era pão duro e banana verde. Mas obrigado pelo alimento que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigado. Comemos e fomos dormir. Na outra manhã, quando saímos de casa, minha mãe abriu a porta, tinha lá duas caixas grandes de compras. 2 caixas grandes de compras. Até hoje não sei quem levou. Se foi anjo, se foi alguém tocado por Deus. Mas tinha 2 caixas de compra superlotadas na porta de casa. Deus ouve o seu clamor. Deus supre a tua vida. Você já imaginou se naquela noite a gente falasse assim, Deus, vou comer pão duro? Vou comer banana verde? Oh Deus, o Senhor é meu Deus ou não é? Lembra que tem alguns que fazem assim, né? Não, a gente agradeceu e sabia que Deus ia providenciar. Na verdade, meu pai, que era um cara de muita fé, e Deus providenciou. Amém? Êxodo 17, versículo 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber.
Versículo 2, por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que vocês queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava cedendo e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então Moisés, ele vira-se ao Senhor e clama. Aí Moisés fala: Senhor, o que eu farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Versículo 5, respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Versículo 6, eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Versículo 7, chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Tipo assim, Deus existe ou não existe? Mas em vez de eles confiarem, clamarem, eles mais uma vez reclamaram. Aliás, tem um texto, preste atenção, Números 21:4. Partiram eles do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho 5 e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês o tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. 7, o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Aí vem aquela história de assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que Cristo fosse levantado, para que todo aquele que reclama, todo pecador, e nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A reclamação deles chegou a um ponto deles questionarem Deus, deles acharem que Deus não estava com eles, deles usarem essa expressão: a gente está cansado de comer essa comida miserável, detestável. Entenda, meu irmão, minha irmã, como eu disse aqui no princípio, reclamar não é algo proibido. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas reclamações, porque Deus ouve. E eu confesso para você que eu já vi muitos crentes, ou que diziam ser crentes cristãos, que passaram por muitas dificuldades na vida, e ainda passam, porque a questão deles é cultura, é cultural. Existe uma cultura no meio das pessoas de reclamar. Reclamar. Aquela conjugação do verbo: eu reclamo, tu reclamas, ele reclama. Nós reclamamos, vós reclamais, eles reclamam. Todo mundo reclama. E, infelizmente, no nosso tempo, tem gente que reclama do sol. Nossa, hoje está muito quente. Jesus amado. E hoje, como eu já aprendi há muito tempo a parar de reclamar, graças a Deus, quando eu reclamo é pouco, eu aprendi mais a clamar do que reclamar. E meu irmão João Pessoa, ô lugarzinho quente. Graças a Deus, no quarto tinha ar-condicionado. Graças a Deus, no ônibus que levou a gente do aeroporto para o hotel tinha ar-condicionado. Graças a Deus, no ônibus que levou a gente para um passeio lá, tinha ar-condicionado. Mas quando eu saí do ar-condicionado e fui para perto da praia, aquele sol, aquele calor, e eu suando que nem um porco.
Aí eu fui procurar uma árvore, fui embaixo de uma árvore e fiquei sentado. E ainda assim eu suava, embaixo da árvore. Falei, Jesus amado, Tu és bom, Senhor. Como é bom o calor. Mas eu prefiro o meu lugarzinho lá em São Paulo. Parei de reclamar. Porque tem gente que reclama do sol. Tem gente que reclama do frio. Nossa, como está frio. Meu Deus, por que tanto frio? Tem gente que reclama da chuva. Tem gente que reclama porque não chove. Tem gente que reclama porque acordou de manhã e tem que trabalhar. Isso talvez seja a maior reclamação das pessoas. Eu já ouvi gente falando o seguinte: por que inventaram segunda-feira? Irmão, quem que inventou segunda-feira? Foi Deus. Mas eu tenho que trabalhar. Se não tem trabalho, reclama que está desempregado. Se está trabalhando, reclama porque o patrão quer só sugar. Se tem comida boa, reclama do tempero. Se não tem comida, reclama que não tem comida. Se tem Coca-Cola, reclama porque tem muito açúcar. É só não tomar. Se tem Dolly, né? Aquela musiquinha, engole, engole Guaraná, engole, que você tem que engolir mesmo, né? Reclama porque é Dolly. Se tem dinheiro no bolso, tem gente que reclama porque tem dinheiro. É pouco, não dá, vai faltar. Ainda vou ter que dar o dízimo. Meu Deus, por que inventaram o dízimo? Não, mas ninguém inventou dízimo. Foi Abraão que sentiu no coração o desejo de ir lá entregar dízimo ao Senhor. Agora, quem faz isso? O próprio Deus disse: eu abrirei as janelas dos céus com bênçãos tal, sem medida. Então você não precisa dar. E dar reclamando é pior ainda. É que nem diz lá no livro de Atos. Quando você vai, aliás, Coríntios, quando Paulo escreveu, você vai ofertar, Deus ama quem dá com alegria. Não vai lá na frente, ou passa aqui à frente assim: ai meu Deus, dou ou não dou? Dou ou não dou, Senhor? Dou ou não dou? Toca no meu coração, Senhor, para eu não dar, Pai. Tem gente que fala assim: vamos orar pelas ofertas, e fala: ai, acho que eu tenho que ir no banheiro. E quando não tem dinheiro, reclama que não tem dinheiro, que a situação está difícil, que a vida está dura. Esse tipo de reclamação é tipo de reclamação relacionada com ingratidão. Que, infelizmente, as pessoas hoje elas não sabem agradecer a Deus porque pelo que já tem. As pessoas querem ir para a igreja para Deus dar mais, mais, mais. E Deus dá sim. Mas Deus dá para aqueles que aprenderam a clamar, em vez de serem reclamões. Uma pessoa que consegue clamar, ela avança bastante na sua vida, no seu trabalho. E é interessante que reclamação está relacionada com cultura. A gente vive hoje no Brasil essa cultura da reclamação. Aliás, na internet tem sites especializados que você pode entrar e reclamar de tudo, todos os serviços que existem e tal. Alguns com razão, a maioria por simples orgulho ou por querer discutir. Interessante que para o autor norte-americano Josué Becker, ele escreveu vários livros de sucesso. Num dos livros dele, ele diz que a reclamação, expressada em sentimentos de dor, insatisfação ou ressentimentos, é apenas uma resposta natural e negativa do nosso corpo. Faz parte da cultura. E que não agrega nada à nossa saúde. Aliás, num dos seus livros, ele dá 7 dicas aqui. Vou citá-las para você. Primeiro, esteja aberto a mudanças. Muitas vezes nós nós reclamamos porque nunca consideramos uma alternativa diferente. A gente vive aquela vida, aquela mentalidade, e a gente nunca está aberto para mudanças. A gente tem que aprender que na vida algumas coisas mudam.
Segundo, ele fala, lembre-se que o mundo não é perfeito. Você vai chegar em lugares que são bonitos, você vai chegar em lugares que são ruins. Você vai passar por situações boas e situações ruins. Você tem que aprender a administrar tudo isso. Terceiro, entenda a diferença entre a crítica construtiva e uma reclamação. A gente tem que saber diferenciar isso. Quarto, tenha consciência de quem está ao seu redor. Com quem você se relaciona? Dia desses, um irmão aqui da igreja, ele disse, pastor, admiro o senhor e admiro as amizades que o senhor tem. Porque são pessoas assim, inteligentes e tal. Eu falei, pois é, eu que não sou tonto, me aproximo de gente inteligente, gente sábia, gente que pode acrescentar alguma coisa na minha vida. Ficar do lado de gente que só vive reclamando, falando de futebol, falando disso, aquilo, eu não. A pessoa, você chega numa empresa, segunda-feira de manhã, e aí? E aí? Perdeu, ganhou, você viu fulano, você viu uma briga? Pô, isso vai acrescentar o que na minha vida? Nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar de gente que chega e fala assim, você viu? O dólar subiu, ó, a bolsa está assim, ó, é o seguinte, a gente descobriu um investimento que você faz, tal. Opa, chegando, tudo bem, como é que você foi? Como é que foi teu fim de semana? Está bem a tua família? Eu vou me aproximar de gente assim. Outro ponto, tenha consciência de quem está ao seu redor. Evite começar conversas com queixas, que é muito melhor você começar um diálogo falando na boa, do que gente que você chega perto. Eu não sei se você conhece gente assim. Aqui acho que não tem ninguém assim, porque é um lugar maravilhoso. Mas você chega perto de algumas pessoas, você chega nela e fala assim, e aí, tudo bem? Tá nada, cara. Peguei um ônibus agora lotado. Deus me livre e guarde. A véia pisou no meu pé. Tá louco. Viu? A hora que eu desci, o motorista parou 2 pontos na frente. Deus me livre. Esse mundo é uma desgraça. Você conhece gente assim? A última dica que ele dá aqui, aliás, a sexta, ele diz o seguinte, observe os seus hábitos. Porque às vezes nós somos assim. Às vezes a gente chega perto de alguém, a pessoa nem quer muito papo com você, porque sabe que você já chega reclamando. Já chega reclamando. Às vezes isso faz parte da nossa cultura. Por último, ele diz o seguinte, experimente pequenas metas. É muito mais difícil mudar hábitos quando a gente tenta não repeti-los nunca mais. E é interessante que o outro escritor, um brasileiro agora, ele escreveu algo interessante que eu achei bacana. Peguei na internet. Interessante o relato dele, eu já estou terminando aqui. Ele disse, ao longo de 21 dias, porque você sabe, eu já falei aqui, para você tornar hábito na tua vida, você tem que praticar algo durante 21 dias sequenciais. Se você fizer isso 21 dias sequenciais, isso provavelmente vai se tornar um hábito. Então ele falou, ao longo de 21 dias eu me policiei como poucas vezes eu precisei fazer na minha vida. E olha, não estou exagerando. Ficar sem reclamar por tanto tempo exige uma quantidade absurda de força de vontade. E tem que ter. Para conseguir passar por esse processo, ele escreve, foi preciso analisar todas as palavras que saíam da minha boca. Nada poderia sair por impulso. Era necessário respirar fundo e segurar a língua. Este experimento, para mim, fez parte de uma série de outros que eu pretendo conduzir ao longo do ano, tentando expor minha mente e o corpo ao processo de autoexame, observando possíveis alterações e registrando o que pode servir de aprendizado. E eu me lembrei, quando eu estava vendo esse testemunho dele, de algo que o pastor César Augusto, anos atrás, ele ensinou aqui naquelas aulas de sábado. Uma vez eu me lembro que ele falou o seguinte, de manhã cedo você faz uma lista assim, escreve coisas boas, coisas ruins, e vai escrevendo o que de repente saiu da tua boca. Coisa boa, coisa ruim, vai escrevendo. Chegar no final do dia, você vai ver que a lista de coisas de reclamação é muito maior que a lista de agradecimento. Faz esse teste. Por isso que o sábio Salomão, ele diz, quando você entrar na presença de Deus, fale o mínimo possível. Como diria com aquelas plaquinhas no ônibus, fale somente o necessário com o motorista. A verdade, meus irmãos,
é que a gente vive num tempo de pessoas que só reclamam. Ela vai à igreja, vou falar da nossa igreja, vai à igreja, aí ela reclama, porque canta 4 músicas. Por que não canta 2? Aí ela reclama, porque o pastor fala quase 1 hora. Aí ela reclama, pô, tô aqui no banheiro, não tem papel. Ah, acabou o sabão, sabonete. Nossa, a água está quente. Ah, porque eu estou aqui do lado desse irmão aqui, nossa, não para de falar, Deus me livre. Nossa, porque tem ar-condicionado, mas não vem vento aqui. Ou então, nossa, está muito gelado aqui. E o interessante é que Deus está aqui. Amém? Quer dizer, eu poderia mudar o meu jeito de falar. Eu estou falando de igreja. Imagina em casa. Imagina no trânsito. Imagina no trabalho. Quantas reclamações a gente faz por dia? E o interessante é que Deus ouve todas. Amém? Aí está talvez um ponto que eu quero chegar aqui e encerrar. Porque que muita gente às vezes não é abençoada. Porque ele só reclama. E reclama de tudo. Já faz parte da vida, da cultura. Ele só reclama. Reclama da mulher, reclama do marido. Por exemplo, para vir para cá, um avião, 208 pessoas, no saguão, 208 pessoas, o voo era às 5h35, saiu de lá às 6h15. 4h15, 4h20, eu entrei, sentei com a minha esposa, ela falou, e aí, vamos esperar. Previsão de chegar em São Paulo, 9h05. Aí nessa, acho que vai atrasar. Aí eu falei para ela, deita aqui, descansa, estava com sono, nem dormimos. Saímos do hotel 2h30 da manhã. Aí chegamos lá, dessa questão, 5 horas, 5h15, 5h25. Aí ela falou assim, e vai atrasar. Eu falei, com certeza. A gente vai sair daqui no mínimo 6 horas, 6h10. Porque tem esse monte de gente para entrar. E todo mundo já formando fila. E 5h25, aí vem uma mocinha da companhia. Gente, é o seguinte, o piloto pediu para informar que teve um problema no ar-condicionado, já acabaram de resolver, agora vai esperar uns 15 minutos para dar uma melhorada no ar, e aqui daqui a pouco a gente vai fazer um embarque. Beleza? Beleza. E aí, 5h35, 5h40, 5h45, a turma já estou aqui de pé, e eu sentado. Eu e mais alguns inteligentes. Mas a maioria do povo de pé, com a mala e reclamando. Mas atrasou, que porcaria. E eu sentado com a minha esposa e a gente ali descansando. Aí começou o embarque. Passageiros do 1 ao 11, por favor, aqui nessa fila. Aí eu, beleza, levantei, a minha era 11. Fui lá. E entrei primeiro que os outros ainda. Falando sério. Entramos no avião, o avião saiu 6h15. Chegou aqui 9h10. Atrasou 5 minutos. Da previsão que era 9h05. Ou seja, está na cultura das pessoas reclamar. Reclamar. E às vezes, algumas coisas Deus permite que aconteça na nossa vida até para nos preservar. De repente você, vamos falar assim, como eu já disse aqui outras vezes, perdi o emprego. Às vezes Deus tem algo muito melhor para a tua vida. Mas a gente não vê assim, a gente tem a mania de reclamar. E na verdade, meus irmãos, Deus ouve tudo, tanto o clamor como a reclamação. O que nós como povo de Deus, precisamos aprender é a clamar mais. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, enquanto se pode achar. E Ele está conosco aqui nessa manhã. Vamos ficar em pé juntos? Para te ajudar a pensar sobre isso, acompanhe aqui no telão 3 textos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo
Em tudo. Ô pastor, mas eu estou passando essa dificuldade, eu tenho que dar graças a Deus. Entenda o dar graças a Deus. Você reconhece que apesar de tudo que está acontecendo, Deus está no controle. Perdeu o emprego, Deus está no controle. Se o teu marido foi embora, tua mulher foi embora, Deus está no controle. Está enfermo, dificuldade, Deus está no controle. O que eu tenho que fazer? Reclamar? Não. Eu tenho que clamar ao Senhor. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, que escreveu o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 28, ele escreveu: sabemos que todas as coisas, diga-se comigo, todas as coisas. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por último, uma oração de Davi, Salmo 22, versículo 1 em diante, ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, mas não recebo alívio. Versículo 3, ele para e ele diz o seguinte: tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Versículo 4, em ti os nossos antepassados puseram a confiança, confiaram e os livraste. Versículo 5, ele diz: clamarei a ti, ou clamaram a ti e foram libertos. Aí ele diz: em ti confiarei. Em ti confiaram. Eu não vou me decepcionar. Eles não se decepcionaram. Ou seja, quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu não fico reclamando. Eu só fico clamando a Ele e agradecendo por tudo que Ele já fez por nós. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Eu gostaria de orar antes de encerrar. Gostaria de te encorajar agora a fazer uma reflexão, meditar, olhar para dentro de si. E assim, numa reflexão rápida, fazer uma análise. Você mais reclama ou mais agradece? Se você mais reclama, e eu sei porque eu já passei por isso, teve um dia que eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero parar de reclamar, eu só quero agradecer. E quanto mais eu agradecia, quanto mais eu me importava com os outros, me preocupava com outros, mais Deus me abençoava. E é o que eu tenho feito até hoje. Tenho problemas? Sim. Tenho dificuldades? Sim, claro que tem. Ainda uma ou outra reclamação sai da minha boca? Sim, sai. Eu sou humano. Todavia eu aprendi a agradecer e a clamar e a confiar no Senhor. Como Davi escreveu aqui neste salmo, ele disse para Deus: Deus, os meus antepassados, os nossos antepassados, eles confiaram em Ti e o Senhor trouxe livramento. E eu posso falar dos meus, meu pai, minha mãe, eles confiavam no Senhor e o Senhor sempre mandou providência. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu te encorajo a você refletir e, se for o caso, mudar. Clamar ou reclamar, você escolhe. Deus está aqui. Talvez até uma boa oração nossa nessa manhã, dizer: Senhor, me perdoa pelas minhas reclamações. Eu sei que o Senhor ouve tudo e eu falei o que não devia, talvez falei sem pensar, e eu peço a Deus: me perdoa, me perdoa. Se eu puder até pegar, resgatar essas palavras que eu falei de reclamações durante a minha vida, de um, de outro, daquilo, me ajuda, Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Peça para Ele força: Senhor, eu quero apenas clamar em Ti, confiar no Senhor, depender do Senhor. És Tu que abre portas, és Tu que dá saúde, és Tu que dá capacidade de produzir riqueza. Eu quero aprender, eu tenho que aprender a confiar, a ter um relacionamento melhor contigo. Se você quiser, Deus está aqui, fale com Ele. Este é o momento, em nome de Jesus.
A Deus, obrigado por mais este culto, por mais esta oportunidade, Pai. E como digo sempre aqui, obrigado por Tua palavra, porque nela o Senhor permitiu que fosse escrito ou descrito até coisas boas, coisas ruins. Tem vários exemplos de pessoas que clamaram a Ti e o Senhor ouviu, e tem exemplos, um deles estudamos hoje, de um povo que reclamou. O Senhor permitiu que isso fosse registrado na Bíblia, até porque a gente tenha um exemplo e aprenda alguma coisa com isso. A minha oração é que a Tua presença, Espírito Santo, aqui neste lugar, em nós, nos leve e nos capacite a gente viver uma vida melhor. E a vida vem melhor, e a vida melhor ela vem quando nós aprendemos a agradecer. Quando a gente aprende a parar de reclamar, quando a gente clama ao Senhor. E como diz a tua salmista, o Senhor ouve o clamor e o Senhor vem e abençoa, Pai. Que possamos melhorar o nosso relacionamento contigo, com as pessoas. E a gente possa realmente fazer uma diferença como cristãos, mostrar mesmo que somos cristãos, não porque carregamos uma Bíblia, não porque vamos a uma igreja, mas porque nós servimos um Deus vivo e um Deus que está conosco todo o tempo, que ouve tudo. E a gente aprenda, Senhor, a clamar a Ti, a agradecer até pelo que já tens feito por nós. Quem somos nós, Senhor, para vivermos o que nós estamos vivendo aqui na nossa vida, Pai? Uma vida abençoada, uma vida que não falta alimento, uma vida que a gente tenha casa para morar ou para dormir, um trabalho, a maioria esmagadora está trabalhando, Senhor. Alguns até com um carro para andar para lá e para cá, outros com uma condição financeira abençoada, a maioria esmagadora com saúde, ó Pai. E ainda assim a gente reclama de muita coisa. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-me, Senhor, e a gente possa aprender a clamar a Ti e deixar as reclamações de lado, que possamos ter uma vida melhor. Esse é o Teu desejo, Pai. Eu disse no começo, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, pois então que seja assim, Pai, na minha vida, na vida do Teu povo que está aqui nesta manhã, e de todos que assistem a gente em qualquer parte desta terra, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, ajuda-nos, leva-nos, Senhor, a vivermos um relacionamento melhor contigo. Permita-nos isso, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém. 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 Deus falou contigo? Amém. Aplauda Ele então, Ele merece. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Deus é bom. Você tem motivos para agradecer a Deus? Eu vou te dar então 30 segundos para você agora, de olhos abertos, fechados, mão levantada, mão abaixada, você agradecer a Deus por algumas coisas que Ele já fez na tua vida. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito por mim, por nós. Obrigado, ó Deus, pela tua infinita misericórdia. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela tua graça. Tua palavra diz que onde abundava o pecado, agora está superabundando a tua graça. Que seja assim na vida de todos nós, Pai. Em teu nome e para a tua glória nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.
Irmão, que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, né? E tudo que vier na tua mão, que Deus prospere, que Deus te capacite, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Se você puder, leve alguns folhetos. Se você puder vir amanhã à noite ajudar, até 7h30, 8 da noite, ajudar a distribuir os folhetos, por favor, faça isso. Amém? Se você é agradecido a Deus, então abraça a pessoa que está do seu lado. Fala assim: obrigado por você estar aqui com a gente hoje, hein? Por você estar aqui comigo. Quem está pela internet, obrigado por você estar aí. Bom você estar aqui. Se você pode, venha, culto das 6 da tarde, Avenida Itaberaba, 4.330 aqui em São Paulo. Amém? Deus te abençoe, vão em paz. Um bom domingo a todos.